Olá, tudo bem? Agora que a gente já deu uma pincelada rápida, apesar da aula não ter ficado tão rápida assim na aula passada, sobre rotas, vamos entender como a gente pode passar parâmetros dinâmicos para a nossa rota. Tá? Parâmetros dinâmicos eles nos auxiliam muito no momento que a gente precisa criar, por exemplo, rotas que vão entregar um conteúdo diferente dado esse parâmetro dinâmico mudar na rota, tá bom? Ou seja, eu poder passar um valor diferente a cada acesso. Numa listagem de produtos, seriam, por exemplo, uma rota single daquele produto. Por quê? Porque eu preciso exibir o produto dado o parâmetro dinâmico que eu passar, o slug, o ID e assim por diante. Então aqui vamos entender inicialmente como fazer isso, tá bom? Eu vou deixar essa rota Hello World aqui. Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma outra rota, tá? Respeitando aqui o método get para o verbo get do HTTP. Vou colocar barra hello barra e aí aqui vai entrar o nosso parâmetro dinâmico. Então, o parâmetro dinâmico na nossa rota, a gente envolve ele com chaves, tá bom? Então, abri e fechei chaves aqui. Aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, name. Name vai ser o nosso parâmetro dinâmico. Vou abrir aqui a minha função anônima que vai ser executada quando o usuário for no browser e acessar essa rota, tá bom? E aí eu vou retornar por enquanto uma string normal, então hello, vírgula, espaço, vou concatenar com name. Esse name vai vir aqui para o nosso callback e o Laravel, ao eu passar um valor dinâmico depois de hello aqui, né, depois da barra de hello, ele vai pegar esse valor dinâmico e injetar nesse nosso callback e eu posso usar normalmente aqui dentro, tá bom? Então, vamos aqui para a gente entender melhor. Vamos aqui no browser. Eu posso acessar aqui, ó, hello, barra, por exemplo, Nanderson. Tá bom? Então, se eu mudar para Matheus, por exemplo, certo? Você percebe que o valor de fato fica dinâmico, o Laravel pega esse valor dinâmico, injeta na nossa função anônima ali, e a gente pode usar normalmente por meio daquele parâmetro name, tá bom? Normalmente a gente coloca o mesmo nome para fazer sentido com o parâmetro dinâmico da rota, mas eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, name ok, tá bom? Voltar aqui, e aí normalmente tudo funciona tranquilo, tá bom? Mas só que aqui é importante que você sempre mantenha o mesmo nome, até para você relembrar, para ficar mais padronizado. O nome desse parâmetro de manipulação no teu callback com o nome do parâmetro dinâmico da rota, tá bom? E aqui tem mais um ponto interessante para esses parâmetros dinâmicos, que é o seguinte, por exemplo, eu chegar aqui e não informar o parâmetro dinâmico, você percebe que eu tive um 404 not found. Por quê? Porque ele espera que a rota seja barra hello barra algum valor dinâmico. Tá? Se não for isso, não faz match com o padrão de rota que eu especifiquei. E aí vai dar o 404 not found. Então eu posso dizer que esse parâmetro ele não é obrigatório, informando uma interrogação logo após o nome do parâmetro, tá? Antes de fechar as chaves. Então neste caso eu vou voltar aqui, vou atualizar. E aí a gente sai do 404 not found e entra para um erro de argument count error, que é o que? Se a gente for um pouco mais abaixo aqui, ó, ele vai indicar onde está o erro. É justamente aqui no nosso route, mas não especificamente na definição da rota, mas na closure. Por quê? Porque eu tenho um parâmetro que ele não é obrigatório, então a rota já bateu no caminho correto. Ela não espera que eu tenha, depois de hello, nada dinâmico escrito. Se eu tiver, o erro some. Mas se eu não tiver, não dá o 404 not found, mas dá um erro de execução do callback. Então, quando esse cara não for obrigatório na rota, você pode definir um valor padrão para o teu parâmetro que recebe esse valor dinâmico, tá? O parâmetro do callback. Então, eu coloquei ele como null aqui, eu vou atualizar, e aí você percebe que ele carregou normalmente esse método, tá? Então, quando você definir, voltando aqui,
valores dinâmicos sem interrogação no final, eles são obrigatórios e se você não informar, o Laravel não vai conseguir fazer match com o padrão de rota que você definiu. Quando você diz que esse cara não é obrigatório, você pode ou não informar o valor na rota, na chamada no browser. Mas vai dar o erro aqui já na codificação. Por quê? Porque quando eu não tenho um valor default para esse parâmetro, eu vou ter um erro. Porque eu não estou informando o parâmetro do callback no momento da chamada desse callback. E aí vai dar o erro do próprio PHP. Então, quando você tiver um parâmetro dinâmico na rota, você seta um valor padrão aqui, ó. Por exemplo, fulano, vamos dizer. Então, quando eu não tiver o valor informado na URL, eu vou ter um valor padrão no parâmetro de fato dentro do PHP para esse momento. Então, voltando aqui, atualizando, eu não informei nada na URL, mas como eu tenho um valor padrão para o parâmetro do callback, ele carrega para mim. Mas se eu chegar e carregar, por exemplo, Nanderson, ele já pega o valor vindo da URL que faz match com o parâmetro dinâmico da rota, o Laravel injeta no callback como parâmetro do callback e eu recebo isso dentro do meu projeto. Tá bom? Tá? E aí, basicamente, isso aqui é o primeiro contato com parâmetros dinâmicos obrigatórios e não obrigatórios, tanto na URL e como isso influencia no teu callback de execução para aquela URL definida pelo padrão da rota. E, como eu comentei mais à frente, a gente vai dissecando mais opções com respeito a esses parâmetros dinâmicos, a rota em si, dentro do Laravel. Tá bom? Então, nesse momento espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, não deixe de utilizar os fóruns da plataforma. Vamos à próxima aula para a gente entender como eu faço, ao invés de carregar uma função anônima aqui, como que eu faço para delegar isso para um controller, por exemplo. Então vamos fazer isso na próxima aula. Até mais.